2012 encerrou com chave de ouro o Ano da Itália no Brasil. Belo Horizonte foi a primeira cidade da América Latina a receber as obras de um dos maiores pintores de todos os tempos, Caravaggio. O pintor italiano foi mestre na arte de manipular luz e sombra. A Rede Minas presta essa homenagem ao pintor italiano com um vídeo que celebra um pouco de seu talento e estilo. Com vocês, Caravaggio. Todo mundo pensa na pintura, pensamos sempre no produto final. Esquecemos sempre que pintar é um ato que um pintor, um artista desenvolve e que vive essa pintura. Então, quando você fica na escuridão, com a luz de vela, com um personagem bem iluminado, cria um teatro, aí está muito perto de entrar com uma mão dentro da alma, da expressão, parece, né? Que está dentro, como São Tommaso e Jesus Cristo, que pega o dedo e coloca dentro da ferida, né? Isso é sempre se passar através. O nome ele se chama Merisi, Caravaggio é o nome da cidade. Na verdade, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Muita gente chama ele de assassino. Então, ele é uma pessoa muito difícil, né? Estava na cadeia de semana sim, semana não, matou uma pessoa, teve que fugir, enfim. Tinha também essa dificuldade, era uma pessoa moralmente não muito aceitável. Mas não esquecemos também que muita gente era assassina naquela época, todo mundo era armado, se matava mesmo, se brigava mesmo, 30% da população estava dentro da prisão. Eles brigam muito entre eles, né? Há também o fato de uma ideologia tipicamente hispânica, que tem muita influência sobre a Itália, de forma geral, naquele momento, que é a ideia da fidalguia. Quer dizer, fulano anda armado. Andar armado significa que você é um fidalgo, né? Ou seja, o filho de alguém, né? É um homem, portanto, de alguma condição social. E quando você tem uma espada na mão, naturalmente, a coisa mais rápida que você faz é usá-la. E há, portanto, uma cultura da violência que é muito forte. Existe um legendário, não, em torno do Caravaggio, porque se tratava efetivamente de um tipo de artista que não pertencia a essa pirâmide hierárquica das academias, e exatamente ele vai, de certa maneira, antecipar o artista moderno, o artista maldito, e bom, foi extremamente funcional o fato de que ele fosse efetivamente funcional para nós, que ele fosse um temperamento explosivo, tivesse matado um fulano e brigado com outros, em suma, era um homem com temperamento colérico, evidentemente.
E isso veio a calhar exatamente para esse tipo de artista que o mundo contemporâneo procura. O Caravaggio nasce em 1571, morre em 1610, portanto ele nasce no momento em que o ciclo mais importante daquilo que se considera o período do Renascimento havia se esgotado. Michelangelo morre em 1564, é o último dos grandes mestres desse ciclo histórico, e o Caravaggio passará então a atuar em Roma a partir de 1592 e vai ter um período de atividade muito estreito. Ele vai morrer em 1610, portanto, menos de 20 anos de atividade. Os primeiros quadros, ele começou a vender quadros na frente de São Luigi Francese, que tinha os vendedores tipo camelô, que se vendiam. É aí que ele foi descoberto por esse cardinal, que era Ferdinando del Monte, que morava do lado, e passou a trabalhar teve o ateliê numa das salas de baixo, a parte de baixo desse palácio. E, portanto, o cardeal del Monte, que era um homem de resto de uma enorme cultura também, toma sob sua proteção, um homem de grande cultura e de grande gosto, de grande percepção artística, e toma sob sua proteção o Caravaggio, e não só, portanto, faz o Caravaggio morar na casa dele, pintar para ele, mas também agencia o Caravaggio para grandes encomendas. Né? E aí, de repente, chega esse pintor que pretende que a única interesse dele é copiar a realidade, que para ele não faz nenhuma diferença pintar uma figura humana ou uma maçã, para ele é a mesma dificuldade, e que pinta aquilo que está na frente dele, e pronto. E, de fato, o contrário de toda a teoria da época. Né? E tem um impacto técnico impressionante, porque de fato todo mundo começa a tentar entender como é que ele faz. E tem um impacto cultural enorme, porque aí ele embaralha todas as categorias da arte da época. O Caravaggio foi um pintor extremamente popular na época dele. Por outro lado, era um pintor muito difícil de classificar, porque o tipo de representação que ele fazia, tão realista, inclusive em aspectos, digamos, pouco agradáveis da realidade, o pé sujo, enfim, era admitida, mas se fosse pintura de gênero, que representa mendigo, enfim. Ele não, ele fazia pintura sagra. O que o Caravaggio vai fazer é utilizar nesse tipo de representação sagrada, portanto, de alto repertório, elementos, figuras que ele toma do povo. E, portanto, vai criar, em alguns momentos, certas reações, que são reações de rejeição, porque efetivamente parece indecoroso. Era uma pintura, digamos, muito pouco idealista, pelo princípio de que deveria ser arte na época. Por exemplo, o caso da morte da Virgem, em que ele vai, como se sabe na época, crônicas na época, ele pega uma prostituta que havia se afogado no Rio Tibre e usa como modelo, a Lanina, como ela era chamada, e ele usa como modelo para a morte da Virgem, e esse quadro será então rejeitado. Porque pegava prostitutas com pés sujos, porque pegava a realidade.
Agora, tem essa coisa do espaço também. Não tem mais a caixa de perspectiva. As figuras estão todas em primeiro plano. Você vê, não tem um segundo plano, né? Caravaggio, muito pouco, né? Tudo acontece em cima da gente, né? Tudo parece que acontece para fora do quadro. E ele cria espaço não através de um arranjo específico, de uma sedimentação de planos, mas ele cria espaço através da luz. É um outro tipo, portanto, de organização do espaço, no qual a luz é protagonista, enquanto que ela era ausente na perspectiva renascentista. E não só ela é protagonista, como é um outro tipo de luz. Não se trata de uma luz colorida, uma luz que, de alguma maneira, capta uma qualidade da luz, mas ela se trata de uma pintura que é chamada de uma pintura de valores, ou seja, que trabalha com um degradê de quantidades de luz e não de qualidades de luz, de onde esse interesse do Caravaggio por um quase monocromatismo, digamos assim, a pintura com pouca, ou com uma gama colorística muito, muito reduzida. É luz, só luz e sombra, né? Então são planos de luz. Esses planos de luz não coincidem com a anatomia da pessoa. Eles recortam a pessoa. Em vez que a cena seja composta a partir da anatomia humana, é composta de um raio de luz que de repente sai uma perna, meio nariz, né? E você tem que adivinhar o que acontece em volta. A luz de Caravaggio, principalmente, ele usava janelas no telhado, ele abria até parede, tirava tijolo e construía uma janela onde colocava um espelho côncavo que refletia o raio do sol e pegava uma lente, aumentando, focalizando tudo esse raio de sol, de luz, no modelo. E ele pintava o modelo um por vez, não pintava tudo junto. O estúdio dele era tudo preto, para absorver totalmente a luz. Aí o famoso contraste de Caravaggio. Porque quanto mais você tem um contraste forte entre preto e luz, entre a escuridão e luz, você tem exatamente uma forma bem dramática, bem emotiva. Caravaggio sempre pinta do ponto de vista da morte, né? Quer dizer, do corpo quando já é o mero corpo, enfim, né? Esse ponto de confim é a temática de Caravaggio, a morte e a vida, o traspasso, o momento de traspasso, que não é só a morte, porque ele com o garoto, com o ramarro, que dá uma mordida no dedo dele, attraversa um momento de agito, um agito extremo, mas é um momento real, de realismo, mas é sempre um traspasso na medusa, com a cabeça cortada, aquele sangue que sai. É um jato extremamente reto, estremamente scultoreo, estremamente matéreo, é muita coisa, até que sai quase do realismo, porque entra exatamente no teatro, aquele momento do jato, do sangue, aquele momento, a última olhada, antes que tudo desaparece, né? A última olhada antes que tudo desaparece, entra na outra dimensão.
Esse culto da morte, aliás, é muito próximo da segunda metade do século XVI. Aquilo que se chamava na segunda metade do século XVI o culto do hórrido, não é o do horrendo que nós dizemos em português, é típico da segunda metade do século XVI. Se você pega as tragédias, a tragédia é um gênero que está surgindo exatamente em meados do século XVI, ela começa na primeira metade, mas ela atinge uma certa grandeza, vamos dizer assim, a partir de meados do século XVI, e você vê, em geral, as tragédias da época são tragédias muito mais sanguinárias do que as tragédias que nós conhecemos hoje. Mesmo se você pegar, por exemplo, algumas tragédias do Shakespeare, como Ricardo III, por exemplo, não sobra ninguém vivo, né? Então, o gosto do ketchup, né, é enorme naquele momento, e nesse sentido, portanto, o culto da morte é muito desenvolvido. O Caravaggio até tem um uso daquilo relativamente moderado. O que interessava a Caravaggio era o traspasso. E não era só violento, era muito doce. Na Fuga do Egito ele pintava o anjo, ele pintava a Virgem, pintava São José. E naqueles quadros era muito doce, muito elegante, era muito assim, carinhoso, muito amoroso. Então, um pintor que pode pintar com tanta energia de amor, pode ser que essa energia de amor fosse também a sua compreensão do sofrimento e da solidão. O Caravaggio, efetivamente, cria as premissas daquilo que nós entendemos contemporaneamente por plano cinematográfico. O Caravaggio, na verdade, ele faz um recorte, em primeiro lugar, um recorte propriamente daquilo que você tem visto, ele aproxima muito a figura representada do primeiro plano da tela, que é típico do cinema, e, sobretudo, ele convoca no observador um conjunto muito grande de elementos de dedução, de indução, para que o espaço seja compreensível, seja inteligível. Isso é típico do cinema, né? E além do fato de que o Caravaggio tem um interesse muito grande pelo instante da representação, né? Essa ideia do instante para ele é excepcionalmente importante. Isso que para mim é o milagre mesmo da pintura. O que pode fazer uma imagem de Caravaggio, dos grandes mestres, na gente. E isso dá o que dá? Dá uma comunicação
única, única. Thank you.